Fala galera, fala Leão, como que vocês estão hoje? Bom, nós estamos trazendo mais um vídeo aqui para falar sobre elétrica industrial, só que hoje nós vamos falar dos principais componentes que um eletricista industrial ele vai se deparar no dia a dia. O meu nome é Victor Vitoriano e eu faço parte do time de professores aqui da escola Sala da Elétrica. Bem, hoje, como eu falei, nós vamos falar dos principais componentes, nós vamos apenas comentar deles, tá? Mostrar aí, fazer uma visualização para que vocês possam se deparar com o componente de fato. E esse material aqui ele também vai estar disponível para download aí para vocês, tá bom? Bom, vamos começar aqui do primeiro componente. Qual é o primeiro componente? Bem, é a botoeira, tá bom? O que vem a ser a botoeira? A botoeira, ele é esse componente aqui, que eu vou pegar na minha mão, tá? Que através dela, você pulsa, né? E no final ele vai acabar acionando um contato, que pode ser um contato físico ou pode ser um contato via Zigbee, tá? Nesse caso aqui é um contato seco. E nós vamos colocar aí também para vocês a visualização 3D de um dos nossos simuladores aqui da Sala da Elétrica, tá? Para que vocês possam visualizar este componente aqui em 3D, tanto a botoeira quanto o contato, beleza? Legal! O segundo componente, ele é o sinaleiro, e como o próprio nome diz, ele vai sinalizar alguma coisa para o indivíduo ali que está operando a máquina. E nós temos de várias cores, eu coloquei aqui verde e vermelho, mas nós podemos ter diversas cores, que é basicamente este componente aqui, tá? Ele pode ser tanto de 24 volts quanto de 220, e nós vamos colocar aí também no simulador para que vocês possam verificá-lo, a rotação dele em 3D, beleza? Bom, o próximo componente é o contator, tá? O contator, ele vai ser chamado tanto de contator quanto também de relé. Qual é a função dele? É fazer um acionamento de alguma carga, que ela pode ser uma carga dentro do comando ou uma carga dentro da potência. É basicamente este componente aqui. Vocês podem ver, esse aqui é o componente que nós vamos estar utilizando aí, chamado contator ou relé. E vocês vão ter aí a visualização 3D deste componente nos nossos simuladores de prática profissional. Próximo elemento, um elemento de proteção, que são os fusíveis. Sim, os fusíveis ainda são utilizados e nós vamos ter aí basicamente dois tipos. Nós temos os diazid, tá? Que são basicamente esses fusíveis aqui. Nós também vamos colocar aí a rotação dele em 3D para que vocês possam visualizar ele em 3D. E nós temos também os fusíveis NH, tá? Aqui eles já estão aqui no suporte de fusíveis para que vocês possam ver. Como você pode ver aí também a rotação 3D do fusível. São basicamente elementos de proteção que vão seccionar o circuito caso haja algum problema de curto-circuito ou mesmo sobrecarga. Mais um elemento de proteção aqui, o disjuntor motor, tá bom? O disjuntor motor ele pode ter funções apenas de proteção, mas muitas das vezes nós também podemos encontrar os contatos de proteção deste elemento aqui, tá bom? Esse aqui basicamente é um disjuntor motor, que ele vai só acionar ou desacionar aí a sua carga, também é um elemento de proteção, ou seja, ele vai atuar quando houver a necessidade de seccionar o circuito por algum problema, alguma falha elétrica. Disjuntor bipolar, tá? Aqui eu vou omitir o monopolar, eu vou apenas abordar o bipolar e o tripolar, tá? Mas basicamente vai ser este componente aqui, tá? Ele também é muito utilizado aí em residências, mas você vai encontrar ele dentro de painéis elétricos, que é um dispositivo de proteção, tanto contra curto-circuito quanto contra sobrecarga, vai ter a mesma função do fusível. Assim como o disjuntor bipolar, nós temos também o tripolar, que ao invés de duas fases, ele vai conter 3 fases para cargas trifásicas, tá? Ele também pode ser utilizado aí em residências, vocês podem acompanhar no nosso manualzinho, e também a rotação dele em 3D aí para vocês, tá bom? Através, obviamente, dos nossos simuladores de prática profissional. Vamos falar agora de cargas, tá bom? A próxima carga que vai aparecer, o próximo componente, que na verdade é uma carga, é o motor monofásico, que é este componente aqui, tá bom? Ele vai receber 2 fases vindos da rede,
tá? E vai ter também, normalmente ele vai ter uma bobina auxiliar e também um capacitor de partida. O capacitor ele fica nessa parte superior aqui, como vocês podem ver, tá? O do material ele vai estar em laranja, mas o princípio basicamente é o mesmo, duas fases, mais o capacitor aí para auxiliar na partida do motor. Próximo elemento, motor trifásico. Bom, se tem o motor monofásico, tem também o trifásico, que é este componente aqui, tá? Este aqui é um motor de 1/4 de cavalo, vocês também podem acompanhar no nosso materialzinho, tá? Ele é de 1/4 de cavalo, mas vocês podem ter eles aí para diversas potências, tá? É uma máquina rotativa que vai auxiliar aí a movimentar processos mecânicos, né? Uma bomba, um pressurizador, um ar comprimido, até mesmo uma comporta de uma hidrelétrica, ele vai estar sendo utilizado. O relé térmico, galera, o relé térmico ele também é um dispositivo de proteção e, como o próprio nome diz, ele vai atuar termicamente. Tá? Nós vamos rotacionar também o elemento em 3D aí para que vocês possam verificar. No nosso simulador nós explicamos todas as funcionalidades dele, tá? Que é basicamente esse componente aqui que vai atuar para evitar sobrecarga no motor. Temporizador. Existem vários tipos de temporizadores. Os mais conhecidos são o on delay e o off delay. O que eles fazem? Eles contabilizam um tempo antes de mandar uma resposta ao nosso sistema. É este componente aqui. Ele também tem um parafuso central para que vocês possam estar selecionando o tempo, assim como outras funcionalidades. Próximo componente, vamos falar agora de máquinas magnéticas, tá bom? O motor ele também é uma máquina magnética, só que ela é rotativa, né? Ela é motora, ela vai ter funções de deslocamento. O transformador ele vai atuar magneticamente da mesma forma, só que para transformar as grandezas elétricas, tá? Um desses componentes é o autotransformador, tá bom? Ele tá um pouco quente, que a gente usa ele aqui, tá? Nós tiramos aqui onde ele estava sendo utilizado para mostrar para vocês este componente aqui, ele é o autotransformador, tá? No materialzinho aí de vocês também vai estar tangibilizado. Ele é um transformador 1/1, tá? Ele vai ter funções aí para isolar o seu circuito principal do circuito que está recebendo a energia. Caso sobrevenha um transiente da rede, ela não vai se propagar no secundário dele. Próximo componente, transformador monofásico, tá bom? Vai estar aí no materialzinho de vocês, um transformadorzinho monofásico. Eu peguei aqui um pequeno transformador aqui para que nós possamos ilustrar, tá? Vai ter aí também no simulador de prática profissional, mostrando o componente. Esse aqui, ele é de carga bem pequena, tá? Mas nós podemos ter transformadores monofásicos aí de 1000, 2000 VA, tá bom? O próximo componente é o transformador trifásico, tá? Assim como o transformador mono, porque o princípio é basicamente o mesmo. Tem um motor monofásico para 2 fases, tem um transformador monofásico para 2 fases. Motor trifásico para 3 fases, transformador trifásico para 3 fases. E assim, ele é largamente utilizado aí em ruas, né, para fazer a transformação da energia para as nossas residências, mas ele também pode ser utilizado dentro de uma indústria. Vocês podem acompanhar no nosso manual aí, e também a visualização 3D de 2 tipos de transformadores, tá? Um transformador aí abaixador, um transformador de rua, que também vai ser utilizado aí na indústria, alterando aí os níveis de tensão e corrente, mantendo a mesma potência, um equipamento muito utilizado na elétrica industrial. Próximo componente é o Soft Starter, tá? Nós estamos mostrando aí no materialzinho um Soft Starter da WEG, mas nós temos de vários fabricantes, como por exemplo esse aqui da Telemecanique, vocês podem ver, é um componente muito utilizado. E para que ele vai ser utilizado, tá? Ele substitui vários modelos de partidas aí, e suaviza a partida, porque para partir o motor elétrico que vocês acabaram de ver, ele dá uma pancada muito grande na rede, e para isso é utilizado esse pequeno componente para fazer com que a sua rede ela não tenha problemas de origem elétrica ao partir essas máquinas. Próximo componente é o inversor de frequência, tá? O inversor de frequência ele vai ter funções parecidas com o Soft Starter, só que ele tem funções ainda adicionais. Ele vai modificar ali alguns níveis de tensão, frequência, enfim. Vários parâmetros elétricos para controlar também as máquinas rotativas. O Soft Starter é apenas para partida, enquanto o inversor de frequência ele é utilizado também para modificar aí a velocidade do seu motor, tá bom?
este é o componente. Ele tem uma pequena IHM aqui na frente, normalmente ele vai ter essa IHM, tá? E você vai localizando os parâmetros de acordo com o catálogo do fabricante. E por fim, temos aí toda a gama de sensores que vocês vão estar utilizando aí, tá bom? Nós vamos mostrar aqui na câmera apenas um, mas nós temos o sensor capacitivo, o sensor fotoelétrico, o indutivo, o magnético, o ultrassônico e basicamente esses são os principais componentes, tá? Eu não vou mostrar todos aqui, eu vou mostrar apenas o fotoelétrico, que na verdade é este cara aqui, tá bom? Cada um deles vai ter aí um tipo específico de função, né? O capacitivo ele vai identificar materiais aí na sua linha de produção, mandando dados para o CLP ou para o seu comando, né? O indutivo ele vai ali localizar materiais elétricos, o fotoelétrico é relacionado aí à luz, o ultrassônico é para a questão de distância, né? E nós temos diversos outros tipos de sensores e outros componentes que não foram nem abordados aqui porque precisaríamos de um vídeo muito mais longo do que esse. Mas esses são os principais componentes que um eletricista industrial precisa saber, tá bom? Nós mostramos aqui os principais componentes, mas no próximo vídeo, que é basicamente uma continuação desse, nós vamos mostrar a simbologia que vai ser utilizada nos diagramas elétricos. Para que serve um diagrama? Tanto para quem vai projetar uma máquina, né, para fazer a montagem da máquina, quanto para quem vai fazer a manutenção. E cada um desses componentes que eu mostrei aqui, eles possuem um símbolo gráfico e literal para representá-los dentro do diagrama. Daí também você pode estar se perguntando, poxa vida, Vitor, como é que eu faço para adquirir esses simuladores de prática profissional que você mostrou aí no vídeo, rotacionando o elemento 3D? Bem, esses simuladores estão disponíveis no nosso treinamento de certificação eletricista industrial. É o treinamento mais completo no mercado aí para quem deseja se tornar um eletricista industrial de sucesso aí, para conseguir levantar aí esse pilar, consolidar o pilar da qualificação técnica decisiva. Fica aqui um grande abraço de toda a nossa equipe da Sala da Elétrica, estudem bastante e valeu!